Estamos de volta e hoje para falar sobre hérnia de disco lombar, nós estamos aqui com o nosso querido consultor, Dr. Pedro Caluffi, ele que é neurocirurgião. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Danilde, obrigado. Nós que agradecemos, o doutor está sempre aqui conosco, informando aí a população a ter mais qualidade de vida. Com certeza. Doutor, muitas dúvidas chegaram nos nossos estúdios, nós queremos saber o que é a hérnia do disco lombar? É uma dúvida bastante comum, bastante frequente, né? Até porque é uma situação que acomete muita gente, né? Uma doença relativamente comum, né? O disco, né? O disco intervertebral, que a gente chama, ele é como se fosse um amortecedor que fica entre as vértebras ali na coluna, né? Isso vai ajudar a distribuir a carga, a tensão, o equilíbrio, né? Então é muito importante aí para a saúde da coluna de uma forma geral, né? Com o tempo, né, a gente vai tendo um desgaste desse disco, né? Ele tem uma membrana em volta, como se fosse uma cartilagem, né? E uma parte interna que parece uma gelatina. A hérnia, então, é quando rompe essa membrana e a parte de dentro do disco, né, essa gelatina, acaba extravasando para fora e podendo comprimir ali algum nervo ou até mesmo a medula. Nós estamos falando hoje, doutor, da hérnia do disco lombar, mas existem então vários tipos de hérnia, é isso? Isso mesmo, né? Então a gente tem o disco intervertebral em toda a coluna, né? E qualquer uma dessa região pode ter um acometimento aí, uma hérnia. A localização mais comum é justamente na coluna lombar, porque é a região que tem maior carga, né, que aguenta maior peso da nossa coluna, né? Seguida aí pela coluna cervical, né, onde tem também bastante tensão. E mais raro, mas também pode acontecer, são as hérnias de disco na coluna torácica. Acomete mais as pessoas mais velhas ou não tem padrão de idade? Ela acomete geralmente adultos ali na faixa entre 40 e 50 anos. Em pessoas muito mais velhas, ela acaba até sendo menos comum, né? Porque o disco vai ficando desidratado com o tempo, tendo um desgaste do disco, né? Então a gente acaba não tendo mais esse núcleo, essa parte interna gelatinosa, né? Então ela é mais comum nessa faixa etária entre 35 a 50 anos. Como que é, doutor, o diagnóstico? O paciente sente alguma dor para chegar até o seu consultório? Ele se queixa do que exatamente? Diferente do que muitas pessoas pensam, né? A hérnia de disco ela não costuma dar dor nas costas, né? Que é uma ideia aí que geralmente as pessoas têm. Então qual que é o problema? Ela pode comprimir algum nervo, né, principalmente ali na coluna lombar, que é o nervo que vai para a região das pernas, né, popularmente a dor no ciático. Então esse é o sintoma mais comum, né? Então uma dor que parece um choque, uma queimação, que geralmente vai ali pela parte posterior da coxa, da perna, pode ir até o pé, né, que piora a movimentação. Então esse é o sintoma mais característico das hérnias lombares. Tem tratamento, doutor? Ou todos os casos é necessário uma cirurgia, por exemplo? Com certeza, né? Tem tratamento. Pelo contrário, a exceção, a minoria dos casos vão precisar de cirurgia. Que ótima notícia. Né? Então a gente sempre vai tentar otimizar a atividade física, fisioterapia, reabilitação, né? Porque a maioria das hérnias, com esse tratamento de forma adequada, o corpo vai conseguir reabsorver isso com o tempo. Né? Quais são os casos aí que, apesar disso, a gente vai precisar de cirurgia, né? Então, um caso que mantém uma dor intensa e mesmo com esse tratamento efetivo aí por mais de 3 meses, né? Ou casos mais graves, por exemplo, uma hérnia grande, onde além da dor a gente já tem uma alteração de força ou de sensibilidade da perna, por exemplo. Então, o ideal é que a pessoa se conscientize, faça o tratamento e tenha um acompanhamento com o seu especialista para que possa não voltar em outro local ou no mesmo local essa hérnia. Com certeza, né? Isso independente de for tratar de forma conservadora ou com a cirurgia, né? É um caso que precisa manter um acompanhamento, né? Esse paciente, por algum motivo, né, teve alguns fatores de risco que levou ao aparecimento dessa hérnia, né? Então a gente sabe que o risco de ele ter outra hérnia no mesmo lugar ou em outro lugar da coluna é maior. Então precisa de um cuidado, de um acompanhamento constante para evitar que isso aconteça. Falando em fatores de risco, quais são esses fatores? A gente tem um componente genético importante, né? Então pacientes que têm uma história familiar, a gente sabe que esse risco é aumentado. Aí é uma coisa que infelizmente não tem como a gente intervir, evitar, né? Mas tem também alguns fatores de risco onde a gente pode controlar, né? Então os principais,
sobrepeso e a obesidade, e o sedentarismo, né? A falta de atividade física. Ou seja, exercício sempre, né, doutor? Qualidade de vida sempre, né? Com certeza, né? Isso não só para a coluna, né, mas para a saúde de uma forma geral, né? É a melhor prevenção que a gente pode fazer, é ter uma atividade física regular. Doutor, muito obrigada, adorei estar mais uma vez aqui com o doutor. E até o nosso próximo encontro. Obrigado a você, até a próxima. É o programa Saúde na TV, sempre com muita informação e responsabilidade para você. Você já sabe, para acompanhar todo o trabalho do Dr. Pedro Caluf, você pode segui-lo através das redes sociais e acompanhar o nosso programa. Continue mandando suas dúvidas.